A gente vai conversar sobre os medos. Eu vou trazer para vocês um olhar psicológico e espiritual dos medos. A gente tentar entender as causas de por que a gente tem medo e também as consequências na nossa vida decorrentes desse medo. Enfim, vamos começar? Eu vou trazer para vocês dois tipos de medo que aparecem bastante aqui no meu consultório. Eu acho que com certeza vai pegar aí 80% a 90% das pessoas que estão aqui. O primeiro medo que a gente tem é o medo do olhar do outro. A gente fica com muito medo de não ser reconhecido pelo outro, a gente fica com muito medo da crítica do outro, né? E isso provavelmente quase todo mundo tem. E o que eu acho que é importante a gente trabalhar e a gente perceber é que a gente só tem medo do olhar do outro se a gente de verdade não confia a gente não tem um bom olhar para nós mesmos, vamos colocar assim. Se a gente realmente não tem uma confiança em nós mesmos, se a nossa autoestima ela não está bem trabalhada. Então, primeiramente, para a gente poder trabalhar essa autoestima, o que a gente precisa de fazer é primeiro olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Aí você fala, Vinícius, espera aí, como eu vou trabalhar a minha autoestima olhando os meus defeitos? A gente vai olhar esses defeitos, reconhecê-los e aceitá-los. Esse é o ponto principal. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil da gente entender. Vamos supor que uma pessoa ela perceba que ela tem diversos defeitos, mas ela quer passar uma imagem para as pessoas à volta dela de que ela é perfeita. Então ela vai ficar fazendo de tudo para mostrar para os outros que ela é perfeita e ela vai ficar ali morrendo de medo do olhar do outro, porque ela vai ficar morrendo de medo que aquelas pessoas que estão à volta dela descubram que ela não é perfeita. Entende? O caminho dessa pessoa é ela olhar para dentro dela, aceitar a limitação dela, aceitar que ela não é uma pessoa perfeita. Se ela aceita que ela não é mais uma pessoa perfeita, que ela não é uma pessoa perfeita, ela não vai ter mais o medo do olhar do outro. Porque se o outro perceber que ela não é perfeita, não é problema. Ela também sabe que não é perfeita, ela não precisa mais esconder isso. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que uma pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, se sinta muito pequena, vamos botar assim. E ela precisa de mostrar uma imagem de que ela não é pequena, de que ela é forte. Então, essa pessoa para os outros, ela vai ser uma pessoa que vai se mostrar sempre muito forte, falando sempre muito alto, sendo talvez até muito dura em determinados momentos. Só que isso é a imagem que ela quer passar para as pessoas à volta dela, porque no fundo ela não admite que ela tem dificuldades, que ela tem limitações, que ela tem fraquezas, vamos colocar assim. Esse que é o ponto principal. Essa pessoa não admite que ela tem determinadas fraquezas. Então ela morre de medo, então ela precisa de gritar, esbravejar, falar alto, para que ninguém que esteja à volta dela descubra que ela tem fraquezas. Se essa pessoa ela olha para dentro de si e reconhece as suas fraquezas, reconhece, eu sou fraco, eu tenho determinadas fraquezas, eu tenho determinadas limitações e aceita isso, ele não fica mais com medo do olhar do outro. Esse que é o grande ponto. Então, para a gente poder trabalhar a questão desse medo do como o outro olha para a gente primeiro tem que nos aceitar como nós somos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos. Isso é muito importante. Se a gente faz isso, a gente naturalmente vai ficar livre dessa prisão que é ficar o tempo todo pensando no que o outro está pensando de nós. Concordam comigo? Um outro ponto que é importante também, que aparece muito no meu consultório, que os pacientes falam bastante, é o medo de fazer escolhas, é o medo de decidir. Com certeza todo mundo vai levantar a mão. Quem tem medo de decidir e fazer escolhas, levanta a mão aí e me fala. As pessoas elas têm muito medo de decidir. Quando chegam para você e falam, escolhe isso ou aquilo lá, não, Vinícius, escolhe você, eu não quero. Vamos lá, esse ponto é bastante importante para a gente conversar. O que acontece também é que as pessoas elas estão muito inseguras com elas mesmas. Essas pessoas não têm uma autoestima boa, não confiam em si mesmas, então elas acreditam que
elas não têm a capacidade de fazer escolhas. Esse é o ponto. Elas precisam realmente de confiar em si e entender que fazer escolhas é totalmente natural. O grande ponto e o ponto mais importante é a gente não existe escolha errada, e eu acho que esse é o ponto principal. Não existe escolha errada. O que é errado é a gente não escolher. Porque pare e pensa comigo, agora a gente vai olhar um pouco para o lado espiritual. A gente vem para cá para exercitar o livre-arbítrio, as nossas escolhas. E esse livre-arbítrio ele é importante porque esse livre-arbítrio vai nos levar a tomar determinadas direções. E essas direções vão sempre trazer aprendizados para a gente. Concordam comigo? Então, se eu, com medo, eu não decido, eu não escolho, eu não tomo as minhas decisões, eu não uso o meu livre-arbítrio, eu estou exatamente jogando fora uma grande bênção, um grande presente, o presente que eu tenho para poder progredir, para poder evoluir e ser uma pessoa melhor, viver mais em paz. Então, o que a gente precisa de trabalhar é que não existe uma escolha certa, uma escolha errada. Existem escolhas e todas as escolhas elas vão ter consequências, enfim. E o que vocês precisam de trabalhar é que essas consequências elas são naturais e são necessárias para o nosso progresso. Se eu for por esse lado e esse lado me trouxer bons frutos, ótimo. Se eu for para o outro e nesse outro eu cair num buraco, talvez não, com certeza, esse buraco, eu sair desse buraco seja extremamente necessário e importante para que ao sair desse buraco eu possa colher frutos ainda muito maiores, muito mais saborosos do que daquele primeiro caminho. É isso que a gente precisa de trabalhar. Não tem como a gente tentar trabalhar a questão do medo, se a gente também não trabalhar a questão da nossa fé, da nossa confiança. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente precisa também de alguma forma confiar em Deus, acreditar que se a gente está fazendo uma escolha, Ele está nos guiando, Ele está ali nos sustentando. Se aquela escolha for boa, ótimo. Se aquela escolha não for tão boa como a gente esperava, confie em Deus. Porque aquele caminho ali, o que importa é que você fez uma escolha. E Ele vai fazer de tudo para que você tenha a sabedoria de perceber por que você fez aquela escolha, por que você está sofrendo consequências daquela escolha, para que você possa se transformar, para que você possa realmente se transformar e poder colher os frutos dessa escolha que você fez. Como eu falei, não existe escolhas ruins. O que existe o que é ruim é a gente não escolher. É isso que a gente precisa de trabalhar. Entendem? O que a gente precisa, então, para a gente poder fechar essa questão do medo, para a gente poder mandar o medo bem para longe das nossas vidas, o que a gente precisa de fazer é trabalhar a nossa autoestima, trabalhar a nossa confiança, nos aceitar como nós somos. E para a gente fazer isso, eu falo bastante isso, quer saber o teu valor, quer descobrir o teu valor, a gente fica preso no quanto o outro me valoriza, mas a gente esquece que o maior valor, eu acho que o único olhar que deve ser levado em conta para a gente ser valorizado é o olhar de Deus. Quer descobrir o teu valor? Vai fazer uma caridade. Pois se você fizer uma caridade, eu tenho certeza que no momento que você estiver fazendo a caridade, você vai perceber o quanto você é importante para Deus. E naturalmente a tua autoestima vai melhorar. A gente melhora a autoestima quando a gente descobre o quanto a gente é importante e o quanto é grande a nossa missão aqui na Terra. Então, desenvolvendo a nossa autoestima, buscando fazer as coisas que a gente gosta, não esquecendo de nós, colocando a gente em primeiro lugar, sim. A gente pode pensar no outro? Pode, mas a gente não pode abrir mão da nossa saúde, da nossa felicidade em prol do outro. Se a gente fizer isso, você pode ter certeza que isso não é felicidade, isso não é amor. Então, gente, vamos trabalhar a nossa autoestima para que a gente possa nos livrar desse reconhecimento e desse olhar das pessoas à nossa volta, porque de verdade a gente sabe que o olhar dele é que importa e ele está sorrindo e feliz com a gente.
e vamos trabalhar a nossa autoestima para que a gente possa decidir e fazer as escolhas de olhos fechados, sem medo, aproveitando essa escolha como sendo uma grande bênção, uma grande oportunidade para a gente progredir. Se você escolher e acontecer aquilo que você esperava, ótimo. Mas também você escolher e acontecer algo que você não esperava, ótimo também. Porque você vai colher, se você tiver gratidão à vida, a Deus, você vai poder colher aprendizados desse caminho para que você possa seguir novos ares, seguir novos caminhos e ser ainda muito mais feliz do que talvez você tivesse ido para aquele outro caminho. Faça escolhas, não deixe de fazer. A gente combate o medo com a coragem. Concordam com isso? Então a gente precisa ter coragem para agir, confiança e fé em Deus, de que Ele nunca nos desampara. Não esqueçam, o Osho já disse que a nossa vida começa quando o medo termina. Que vocês fiquem com Deus. Até a próxima live de amanhã. E uma ótima noite para todos.